A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui novamente no programa Zoom Debates. Eu sou Roosevelt Conci e é um prazer estar com você para levarmos aqui nessa semana um tema de muita relevância. Como nós temos levado ao longo do último ano, nós já estamos aí com 60 edições do programa Zoom Debates e sempre temas com muita pluralidade, muita diversidade. Esse foi o propósito desde o primeiro programa, quando nós fizemos com o tema Inteligência Artificial, e quando nós completamos um ano, nós retornamos aqui para nós falarmos qual teria sido e qual foi a evolução da inteligência artificial ao longo de um ano. Então são temas atuais, são temas muito ricos, com bastante conteúdo, e sempre nós estamos trazendo aqui personagens e debatedores que têm obviamente, a expertise nas áreas em que das pautas em que nós estamos trazendo. E hoje não seria diferente. Nós estamos falando de Nova Friburgo, a 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, em torno de 2h15 da capital. Esse programa ele é gerado de Nova Friburgo, a 847 metros de altitude. Ele vai direto para Teresópolis e Petrópolis e para um pool de emissoras em São Paulo, através da startup Soul TV, com mais de 100 pequenas emissoras de todo o Brasil, e nas redes sociais, Spotify. Portanto, é um programa que ele não fica só na nossa geografia, e por isso da necessidade, da importância de nós debatermos temas que sejam temas de relevância nacional. Sejam então muito bem-vindos a mais essa edição do Zoom Debate. Hoje trazemos à mesa um tema de extrema relevância, de impacto para o cenário econômico atual: o microempreendedor individual, ou simplesmente o MEI. O MEI, criado para formalizar milhões de trabalhadores brasileiros, tornou-se uma peça-chave no empreendedorismo nacional. Ele não apenas oferece a possibilidade de sair da informalidade, mas também abre portas para acesso a benefícios como previdência social, crédito e oportunidade de crescimento. No entanto, os desafios permanecem. Em um cenário econômico em constante transformação, o MEI enfrenta questões como a alta carga tributária, a concorrência acirrada e a necessidade de se reinventar para acompanhar as tendências do mercado. Por outro lado, há um universo de oportunidades com soluções inovadoras, programas de apoio e o potencial de digitalização dos negócios. Para explorar a fundo essas questões, hoje contamos com 2 debatedores com grande expertise que trarão perspectivas enriquecedoras sobre os microempreendedores e como eles podem, com certeza, superar essas barreiras e maximizar o seu potencial. Prepare-se, porque o debate de hoje promete ser esclarecedor, inspirador e, acima de tudo, essencial para você que acredita que o empreendedorismo é uma das maiores armas e ferramentas para o desenvolvimento do nosso país. Fique com a gente e vamos começar já. Nós estamos aqui hoje com 2 debatedores, e eu começo pela Laís. Laís, ela está representando o Sebrae. E Laís, nós fazemos exatamente ao começo do programa, nós temos aqui um currículo grande seu, vamos falar uma série de atividades da sua formação, né, o seu nome completo, mas a gente sempre diz o seguinte, para que, principalmente, nós vamos falar hoje para milhões, né, de empreendedores nesse país, aqueles que estão formalizados e aqueles que ainda não estão formalizados, e que a partir de hoje, com a fala de vocês, provavelmente eles vão tomar um novo caminho. Tá? E com certeza um caminho de prosperidade em suas vidas. Então, como a Laís, quem é a Laís? A Laís que vai ajudar esse time que está aí aguardando. Fica aqui, não deixa a gente, porque hoje o tema é microempresário individual MEI. Laís por Laís. Prazer enorme estar aqui, Roosevelt. Obrigada, pelo convite.
representando o Sebrae. Eu sou a Laís Radassa, sou analista da Sebrae daqui de Nova Friburgo. Aqui a gente atua, né, com os microempreendedores individuais e microempreendedores como um todo, né, de Nova Friburgo. Nós somos um escritório regional, então, assim, a gente está aqui em Friburgo, mas a gente atua de Cachoeiras de Macacu até Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes. São 12 municípios no total. E a gente atua em diversos setores. Aqui, no escritório de Nova Friburgo, eu atuo como gestora regional do Sebrae Delas, né, focado em empreendedorismo feminino, economia criativa, educação empreendedora voltada para o ensino médio e superior e no turismo também. Fora outras ações que a gente também faz, porque são diversas, são muitas. E no decorrer do programa nós vamos querer saber. E nós estamos, obrigado, quer dizer, a nossa representante aqui do Sebrae, o Sebrae tem hoje um alcance nacional de um trabalho, né, de muita credibilidade, muita qualidade, e vai ser muito importante aqui nós temos essa participação. Nós estamos aqui com o Tayan. Aqui a gente faz, como acabamos de falar agora, Tayan, não o currículo das pessoas, aqui o currículo formal, porque às vezes você não gostaria de ser apresentado daquela forma, mas como você gostaria de ser apresentado, e nada melhor do que as pessoas, os debatedores, eles possam fazer a sua apresentação. E qual é a apresentação, então, do nosso debatedor Tayan de hoje? Olá, Roosevelt, olá, Laís. É um prazer imenso estar sentado à mesa aqui com vocês, bater esse papo aqui sobre empreendedorismo. Eu costumo dizer para as pessoas que empreendedorismo salva, né? Assim, às vezes a gente lida com questões de células de igreja, fala evangelismo, Jesus salva, né? Mas empreendedorismo salva a vida das pessoas e transforma. Bem, meu nome é Tayan Herbert Carechiato, atualmente estou assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, lá colaborando para o sucesso da equipe do secretário Walter, da equipe do Johnny Maico, nosso prefeito, e também agora assumi o desafio de gerir a Sala do Empreendedor, que é um importante órgão para ajudar, facilitar essa comunicação entre prefeitura, assim como outros órgãos parceiros, e o empreendedor, para que ele possa ali abrir sua empresa, ter esclarecimentos, ter informações, ter um apoio. Então ali a gente segura na mãozinha e leva adiante para que todo mundo tenha seu sucesso. E o empreendedor tendo sucesso, a cidade ganha, a região ganha, o estado ganha, todo mundo ganha. Que bom. Apresentados os dois, a gente sempre inicia da seguinte forma também, aqui na parte do conteúdo. Nós temos que levar em consideração que a maioria das pessoas que estão nos vendo e ouvindo, eles não sabem, não dominam esse tema, tá? O tema que nós trazemos a cada semana. Então é importante que, ao terminar o programa, as pessoas saiam diferentes, e elas saiam com um conteúdo de informação, de dados, e que transcodificado isso significa conhecimento, e que isso possa ser transformador na vida delas e na vida de outras pessoas que elas possam impactar. Então a gente começa aqui fazendo o chamado nivelamento. Então, para começar a nivelar, trazer todo mundo para o mesmo andar, nós vamos falar exatamente o seguinte: o que é o MEI? Porque a gente fala, hoje está na moda dizendo o seguinte: empreendedor. Então todo mundo é empreendedor. Não, às vezes o empresário ele não é empreendedor. Exato. Às vezes ele é empresário. Esse é um grande desafio. Isso nós vamos falar. Exatamente. Porque a gente fica esse papo, é um apelido empreendedor, porque você é empreendedor. Não, aí nós vamos explicar primeiro o que é o MEI, o que é empreendedor. Pode ser assim? Aí vocês vão falar um pouco, fala um pouquinho, Laís, fala um pouco e a gente vai costurando, vamos fazendo essa teia aqui e tal. Vamos lá, Perfeito. com você, começa. Posso iniciar, então? Claro, com certeza. Então, o MEI é o microempreendedor individual que surgiu em 2008 com o objetivo de trazer aquele empreendedor, né, que estava na informalidade, aquela atividade autônoma, na informalidade para a formalidade. Né? Esse aí é o principal ponto. Né? Então, ele surgiu em 2008 com esse objetivo. E tem vários benefícios, né, que a gente vai discorrer aqui durante o podcast, mas o principal é justamente trazer quem estava na atividade informal, sem resguardo nenhum, para a formalidade. E ali as pessoas vão ter vários benefícios, como previdências e vários outros que a gente ainda vai discorrer aqui, né, durante o podcast. É importante, né, esclarecer, né, que o microempreendedor é aquele empreendedor, né, que decidiu se formalizar, mas temos muitos outros empreendedores que não são microempreendedores individuais, não têm suas empresas constituídas. Então, por isso a importância, né, da gente esclarecer aqui o que é o MEI, quais são os benefícios. E eu sempre costumo dizer, né, que empreendedor é aquele cara corajoso que decidiu Muita coisa. sair da casinha da árvore, foi para a selva,
né, a fim de oferecer uma solução aí para a vida das pessoas, né? Seja através de um produto, seja através de um serviço, seja algo que existe ou algo inovador que ele está ali criando, né? Então, Perfeito. Eu acho que é muito interessante, né, a gente daqui a pouco estar conversando em como essas pessoas, né, vão ter a possibilidade de se formalizar e ter mais êxito, né, nessa jornada empreendedora. E como elas impactam a sociedade, né? Porque ela acaba gerando ali empregabilidade, né? Aumentando a renda. Então, assim, tem vários pontos muito positivos dessa formalização, que é muito simples, básica, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai, né, discorrer sobre. Mas antes da gente entrar no processo de formalização, né, na parte legal e coisas nesse sentido, eu acho que é importante a gente aqui trazer nesse processo de nivelamento para quem nós estamos falando ou qual é o perfil desse. Quer dizer, quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo por aí que elas não estão ainda formalizadas? E a época, quando a lei foi criada para que ela pudesse inserir, quem eram aqueles brasileiros que estavam dentro desse perfil? Vamos começar por a senhora que está em casa, que sempre fez para ajudar o filho, na formação do filho, na faculdade, a empadinha e tal. Mas sempre fez a empadinha, mas de repente começou outra pessoa por aí. Mas essa empadinha é boa, poxa, pode virar empadão também. Ela começou a vender e começou a ampliar, então, mas nunca se formalizou. Pode ser, né? Que tipo de serviço a outra pessoa faz? Vamos falar no termo prático, para que as pessoas possam, agora, a partir de agora, se apropriar. Perfeito. Por favor. Então, geralmente, né, assim, para você se formalizar como MEI, microempreendedor individual, o ideal é que a atividade seja básica, né? Porque se for atividades mais complexas, não se enquadraria ali como MEI. Então, se você faz empada, se você é confeiteiro, se você, né, enfim, tem outras atividades, você pode ser MEI sem problema algum, desde que você seja maior de idade, né? Então, né, isso não é né? Se você está ali dentro dos requisitos, não tem problema algum. Mas costuma ser também, assim, pessoas que já fazem um trabalho extra, por exemplo, a pessoa é SLT, inclusive, e precisa de uma renda extra, né? Que acaba acontecendo. Nós do Sebrae, a gente acaba recebendo muita gente com essa... Você já sofisticou aí, tá? Isso aí você já sofisticou. Agora você já está falando até para aquele que já tem carteira. Eu estava pensando no pedreiro, no camarada que dá aula particular e tal, que tem a relação e tal. Sim, não, mas essas pessoas, elas podem se formalizar. Porque, assim, essas são atividades mais básicas que a pessoa pode fazer sozinha. Por isso que é o microempreendedor individual. Que é aquela empresa pequenininha, às vezes a pessoa está trabalhando sozinha. E aí, que muitas vezes depende dele mesmo, né? Que depende dele mesmo, onde ele é a principal máquina daquele empreendimento. Exato, ele está no operacional, ele está nas vendas, ele está em todos os âmbitos da empresa. Então, se você tem uma atividade, para quem está nos assistindo, se você faz um bolo, se você presta algum tipo de serviço, porque é comércio e serviço, você pode se formalizar até mesmo para você se posicionar enquanto empresário também. Há pouco tempo eu participei de um projeto de extensão e tive uma oportunidade muito bacana, né, que eu levei um pouco de conhecimento de empreendedorismo lá no Alto do Floresta, uma comunidade aqui de Nova Friburgo. E lá na minha turma tinha a crocheteira, a gente brincava lá, né, que fazia crochê. Aí um dia, né, ela ali conversando com as amigas dela ali, né, e eu falei assim, caramba, você faz uma toalha de prato linda, né? Que arte fina você tem, né? E aí eu falei assim, você é uma empreendedora, mas você também pode se tornar uma empresária. Então vamos formalizar esse negócio para que você expanda, né? E aí, a partir disso, ela ali empreendia dentro da comunidade, ela vendia ali para os seus vizinhos essa toalhinha, né? Mas a partir de quando ela se torna MEI, ela começa a ter acesso a um cadastro de fornecedor, né? Uma linha preparada ali mais sofisticada, com valores, com negociação. Então, você, né, que tem seu negócio, muitas vezes está atendendo ali a vizinhança, né? Cabeleireira, manicure, Perfeito, costureira, né? A gente tem aqui um polo de vestuário gigantesco, né? Essa, acho que é o grande pulo do gato, né? Você sair dessa informalidade de uma atividade que você já pratica ali no dia a dia e ir expandindo. Daqui a pouco a gente vai dar um exemplo aí bacana de sucesso aí que se tornou uma grande empresa, se não me engano, até internacional. Mas acho que a grande característica é essa, né? Sair daquela vizinhança ali e começar a pensar mais alto, né? Inclusive, para quem deseja, tem esse sonho de abrir uma empresa e às vezes
tem aquela sensação de que é algo muito distante, o MEI, ele vem para poder quebrar essa barreira também, porque é uma forma muito mais simples de você se formalizar, de legalizar, de você abrir a sua empresa. E aí, para quem deseja empreender, pode também buscar o Sebrae. A gente faz esse tipo de atendimento no nosso escritório para quem deseja empreender, mas não sabe como, nem por onde começar. Inclusive, a gente até costuma usar essa ferramenta, que é o Canvas. Marcone, pode aproximar, por favor? Só para... É uma das ferramentas que a gente utiliza até para poder discorrer sobre as ideias, né, que esse potencial empreendedor tem. O que ele mostra aí, o Canvas, por exemplo? Então, o Canvas é uma metodologia que a gente utiliza para poder visualizar aquele negócio. Porque, às vezes, a pessoa pensa, eu vou abrir uma confeitaria, um exemplo. Mas para quem eu vou vender? Quais são os recursos básicos que eu preciso para poder fazer o meu negócio acontecer? Quem são meus parceiros, meus fornecedores? O custo, né, para poder, talvez eu precise de uma loja, né? Enfim, a gente consegue discorrer e refletir o que esse, né, potencial empreendedor precisa fazer para poder fazer com que o negócio dele seja um sucesso, né? E correr riscos calculados. Então, através dessa metodologia, né, que é o Canvas que a gente utiliza, a gente vai discutindo possibilidades. Eu, por exemplo, já recebi clientes no escritório, né, aqui do Sebrae, que a pessoa tinha uma ideia. E a gente foi discutindo, ela falou assim, cara, não tem muito a ver comigo, e a gente começou a pensar uma outra possibilidade. Então, assim, o Sebrae também está à disposição para aquela pessoa que deseja empreender, mas não sabe por onde começar. Então, a gente também se coloca à disposição. Eu entrei aqui já, só para a gente poder trazer, porque nós estamos já falando, estamos aqui colocando aí água na boca, e estamos colocando aí dúvida na cabeça das pessoas já, né? Mas queria que o Tayan pudesse dizer o seguinte, mas existe, né, aqui, acabei de entrar aqui no portal do empreendedor, existe aqui uma relação, né? Então, por exemplo, eu sou advogado, por exemplo, eu não posso. Não pode mais. Eu não posso. Tá? Então, colocar ali como mas aí, só para que você possa, então, orientar. Então, para que possa, como tivesse junto aqui, alguém que está, as pessoas que estão nos vendo, tem curiosidade, acabei de entrar. O tempo aqui real, eu entrei com vocês aqui. Então, diz para a gente que tem essa relação e, normalmente, assim, os mais comuns, quais são, assim, dentro da sociedade, e alguns que são incomuns também, mas dentro desse rol, que são dezenas, né? Perfeito, Roosevelt. Atualmente, a gente tem cerca aí de 450 atividades propostas dentro do portal do empreendedor aí. Muita coisa. Falei em dezenas, centenas. Em ordem alfabética, inclusive, no portal. Algumas, né, foram inseridas, outras foram excluídas, né, Laís? Mas acho que o principal para aquela atividade que a pessoa trabalha e depende única e exclusivamente dela. Então, um exemplo, às vezes a pessoa trabalha como panfletagem. Depende unicamente dele sair distribuindo pela rua os panfletos, né? Ele comprou ali de algum fornecedor o material gráfico e saiu pela rua distribuindo. E aí ele pode oferecer esse serviço para as empresas locais, né? E essas empresas locais podem exigir dele uma formalização para emissão de notas. Então ele tem a possibilidade de se formalizar, de prestar um serviço contratado, com contrato, com emissão de notas e sair para a cidade. Alguns outros quinais foram excluídos, né? Por exemplo, programador, né? Programador, recentemente, se eu não me engano, ele foi excluído. E isso gerou até algumas certas dúvidas e tudo mais. Algumas características, né, mais avançadas de um trabalho, porque existe também um risco, né? E é importante ressaltar que, às vezes, muitas empresas, né, tentam não contratar a pessoa com carteira assinada e aí solicitam a elas que façam uma contratação via MEI. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, acontecia, por exemplo, muito com programadores. Então, programadores que trabalhavam apenas para uma empresa, né, e aí ela tinha um vínculo empregatício, ele era o único cliente dela, era o único contratante, né? Então, não fazia muito sentido. Então,
foi, de certa forma, aumentou a burocracia para ser um programador com CNPJ, você precisa ter uma empresa que caracteriza em um nível mais avançado. Né? Até porque o MEI, ele é totalmente independente. Exato. Né? Então, ele não pode ser subordinado a uma pessoa. Eu vou, presto serviços para a sua empresa e volto. Por exemplo, eu quero consertar um ar-condicionado. Eu vou contratar, né, esse profissional. Por exemplo, de empresa, né, para empresa, eu preciso ter o CNPJ. Essa, inclusive, é uma das grandes vantagens de você abrir o MEI. É que você está ali formalizado e você consegue prestar serviços para outras empresas que precisam, né, de nota fiscal, tudinho direitinho. E aí, por exemplo, se você, por acaso, é MEI e tem horário para entrar, horário para sair, horário de almoço, pausa para lanche, na verdade, você não é mais um microempreendedor individual. A característica disso, na verdade, é um funcionário. Você tem um vínculo. Um vínculo empregatício. Você tem um vínculo, isso. Exato. Então, já para dizer aqui, porque aqui tem que abrir o jogo. Adianta também. Se a gente vai aqui, vamos falar o que é certo. Quem quiser fazer o errado, aí faça, mas sabendo. Ou seja, aquilo ali dá implicações e pode criar um vínculo, quer dizer, isso reconhecidamente na justiça como um vínculo trabalhista. Exatamente. E o trabalhador não pode perder os direitos. Né? Os direitos. Um outro exemplo, professor regular e professor universitário. Sim. Existia lá o CNAE, foi excluído. Por que foi excluído? Porque as universidades, rotina, as escolas, né, contratavam uma pessoa, aquela pessoa se dedicava apenas àquela instituição. Ou seja, não é uma empresa, é um vínculo empregatício. Você acaba não tendo autonomia para poder sair, ir e vir, né? Eu vou trazer aqui, vou começar a fazer aqui já alguns comentários para que vocês possam aí fazer as reflexões, mas aí nós vamos chegar exatamente no perfil de quem é esse, como ele se encaixa, né? E para que a gente possa colocar, né? Então aqui, MEI é a pessoa que trabalha como pequeno empresário ou pequena empresária de forma individual e ao se formalizar irá conquistar uma série de benefícios para facilitar o caminho, tal, né? Aí vamos lá, que não tem, então, também para ser MEI é importante que o empreendedor ou empreendedora não tenha, aí pode ser que não tenha sócio ou sócia na empresa que deseja formalizar. Não pode ser titular, sócio ou administrador de outra empresa, de sócio de sociedade empresária de natureza contratual ou administrador de sociedade, tal. Sócio ou administrador em sociedade simples. A empresa também que não tenha filial, não pode ter filial. Não pode ter, porque ele é pequeno, né? Então não tem como. Micro, né? Microempreendedor individual. 2, 3, 4 polos, não. Então, tenha no máximo, isso aqui acho que é importante, tenha no máximo um empregado ou empregada que receba no máximo um salário mínimo ou o piso da categoria quando existir. Então, uma das coisas que é o desconhecimento, até porque nós estamos falando aqui, a TV Zoom, hoje ela faz parte do grupo da ACIANF, da Associação Comercial, Industrial e Agrícola. E lá atrás, há alguns anos, nós, aí, em colaboração com o SEBRAE, nós começamos também a colaborar e ajudar no sentido, como a Casa do Empreendedor, também esclarecendo e fazendo algumas ações lá com relação ao MEI. Tá? E lá muitos não sabiam que poderia ter um empregado, ou alguns entendiam que poderia contratar mais de um empregado. Então, fazer um comentário com relação a isso? Eu gostaria de fazer um comentário, né? Eu costumo brincar, né, nos cursos, nos workshops, né, que todo mundo tem um CPF, né? Tem um RG, inclusive o CPF está aí assumindo uma certa um documento único, né? No futuro aí já está incrementado, né? E eu costumo dizer que geralmente a gente pensa em alguém, a gente também pode pensar nessa pessoa pela característica profissional, empresarial que ela exerce, né? E aí o MEI, ele é justamente trazer essa personificação pessoal para empresarial. Portanto, até que o MEI, né, quando você lá constitui ele, o nome da empresa é o nome da pessoa e o CPF da pessoa. Então é como se o MEI estivesse dando ali um CNPJ para a pessoa além do CPF. E aí se constitui ali um nome fantasia e os tipos de atividades ali, os finais.
essa característica, né, acho que ela é muito interessante, né, para a gente falar. Porque até para esclarecer para o público, né, que nos ouve, nos está nos assistindo, por exemplo, se acontecer algum problema ali de cobrança, que essa empresa vai ser cobrada, ainda que você não esteja mais em operação, quem vai ser cobrado é a pessoa física. Exatamente. Não é a pessoa jurídica, né? Então, essa característica é muito importante a gente esclarecer, né? Que é praticamente, a pessoa vai ter um CPF e ela vai ter uma pessoa jurídica, um CNPJ. E aí, a partir desse CNPJ, ela vai poder ter a prestação de serviço formalizada para N clientes, assim como N vários clientes, né? Assim como ela vai ter a possibilidade também de ter vários fornecedores, emitindo nota fiscal, com contrato, e aí faturando, né? Ganhando dinheiro, né? Pegando a deixa do Tayan, esse acaba sendo também um desafio para quem se formaliza. É essa vinculação, né? Porque você, enquanto pessoa física, CPF, e você, enquanto pessoa jurídica, CNPJ. E todo CNPJ, ele está vinculado a um CPF, né? E essa parte da gestão financeira acaba sendo um desafio. Né? Saber dividir, isso acaba ditando muito, né? Se aquele negócio ele vai ter sucesso ou não, se ele vai ser sustentável ou não. Por isso que a gestão financeira, ela é fundamental. A pessoa que, né, ela saber tem dividir. Um negócio e saber dividir. Eu tenho a minha bolsinha financeira aqui, minha carteirinha, onde eu coloco o dinheiro da empresa, onde eu coloco os boletos para pagar, e eu tenho uma outra bolsinha aqui, uma outra carteira, que é da pessoa física, minha vida pessoal. Né? Então, aqui na minha vida pessoal, eu tenho meus aluguéis, meus condomínios, minha conta de luz, da minha casa, do meu apartamento, da internet. Ok. Aqui do outro lado, eu tenho também a conta de luz do meu escritório, da minha cozinha, né? Da onde é a empresa, tenho ali os impostos para pagar, né? Inclusive o MEI tem um grande benefício, né? Que é isso ser mais simples, né? Pelo DAS, né? É um modelo simplificado, né? Muito simplificado. Atualmente, né? Se eu não me engano, de 5 ou 10%, né? De um salário mínimo, agora o salário mínimo aumentou, foi para R$80. 5%. 5%. Foi para R$80,91, né? Então eu tenho que pagar aquele imposto, aquele simples, né? Separado. E todo o dinheiro que entrar para a minha empresa, né, da minha prestação de serviço, é para essa bolsinha. E aí como que eu faço agora para ligar essa bolsinha da minha vida pessoal com essa bolsinha? O grande desafio é a pessoa entender que em um determinado momento ela é o dono da empresa e ela paga o salário para esse dono. Né? Exatamente. Vamos dizer assim. É o Prolabore. Esse Prolabore é fundamental. A pessoa ter o salário dela. E com esse salário dela, ela vai se manter, vai manter a vida pessoal, como você bem disse. Só que eu conheço alguns empreendedores, Roosevelt, que assim, isso é um grande desafio. Ah, meu Deus, amanhã vai vencer a conta de luz. Vai lá no caixa da empresa, pega o dinheiro e paga a conta de luz. Não anota em lugar nenhum. Ah, meu Deus, a escola vai vencer hoje. Vai lá e pega. Não, na verdade, isso aí é a sua vida pessoal. Então, você paga com o quê? Com o seu salário. Né? Então, esse é um ponto crucial e que dita muito, né, sobre o crescimento e desenvolvimento da empresa. É impressionante. E eu quero destacar aqui, né, uma coisa interessante, né? Antes até de ser assessor da Ciência e Tecnologia, né, de estar aqui agora como gestor da Sala do Empreendedor, eu era instrutor, professor pela Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, dando os cursos de gestão financeira, orçamento pessoal, né? Através da Sala do Empreendedor. Então, é uma parceria, né? Eu e Laís aqui representando duas instituições que são parceiras. Então, e trabalham juntas, contem, né, com a Sala do Empreendedor, contem com o Sebrae, nós somos parceiros, nós temos soluções para poder ajudar você, né, que está nos assistindo, nos ouvindo, para organizar essa vida financeira pessoal, né, para você entender quanto que custa a sua vida, para você determinar e fazer a gestão financeira da sua empresa, para saber lá na sua empresa quanto que vai pagar de salário para você. E tem uma notícia até importante aqui. O Sebrae, esse ano, a gente também vai continuar o mesmo trabalho que a gente fez ano passado sobre consultoria financeira gratuita de 5 horas. Então, se você que já é formalizado, pode nos procurar, porque se você tiver, por exemplo, que tem casos assim também, tá, Roosevelt? De MEIs que às vezes estão ali com alguma dívida. E às vezes não sabe
por onde começar? O Sebrae também pode te ajudar. Linha de crédito, como é que eu faço para poder conseguir? O Sebrae orienta através dessa consultoria também. Ou até mesmo para uma gestão, né, financeira, que às vezes ali, enfim, a pessoa não anota em lugar nenhum. Tem gente que funciona com caderno, tem gente que não funciona, enfim. Então, a gente também se coloca à disposição para poder ajudar nesses quesitos. Deixa eu trazer para vocês, muito bom. E os dois já estão fazendo jabá aí, né? Um já vendeu lá, né, o trabalho da Sala do Empreendedor, a outra já falou do Sebrae aqui. Ô, Marconi, depois vê esse esquema aí para eu ver. Ó, o jabá dela agora não foi fácil mandar ela para a Fernanda, nossa gerente regional, aqui, mas muito bem, isso mesmo. Tem que ser assim. Acho que o país cresce na medida que a gente tenha empresas aí qualificadas e com gente qualificada. E a gente está aqui para poder ajudar, essa é a nossa missão. Somos facilitadores dessa jornada. Com certeza, esse é o propósito. Desenvolvimento econômico, né? Aqui, trazer dentro daquele quadro de quem não pode, do perfil, que acho que é importante dizer, é que não ser servidor público federal em atividades também. Tem isso aqui. Agora, eu queria ler aqui para vocês um contexto atual. O Brasil bate recorde de microempreendedores individuais em atividades. Pesquisa recente do próprio Sebrae revela que do total dos ativos, 90% dos MEIs estão operando normalmente. Tá? O levantamento inédito mostra que dos 11 milhões e 500 mil microempreendedores com registros ativos no Brasil, né? Mais de 90% estão em atividade, contra 77% em 2022 e 72% em 2019. O recorde atual, na visão do Sebrae, sinaliza a melhora no consumo das famílias e consolida a figura jurídica, que é a porta de entrada para formalizar milhares de brasileiros, com registro simplificado e baixo custo de tributos. Eu queria fazer isso, mas queria também fazer uma provocação, que é o seguinte: muita gente abrindo o MEI há um certo tempo, não com o propósito somente da atividade, ou seja, da prática da atividade, era no sentido também de buscar outras saídas, que aí vocês vão passar. Isso aí. E aí, por isso, eu acho que está se elevando, se ressaltando essa questão aqui hoje em atividade. Tá? Porque uma coisa é você ter, por exemplo, a OAB e não advogar. Exato. Então, aqui está dizendo o seguinte: hoje estão praticando tantos, tal. E aí, também aqui, ó, você, então, por exemplo, que está aqui representando o Sebrae, né, eu queria te ouvir também aí o nosso representante do Poder Público, da Prefeitura e da Sala do Empreendedor. Então, Roosevelt, eu entendo que, principalmente nesse pós-pandemia, com essa instabilidade financeira, as pessoas, né, ficaram preocupadas. A questão do desemprego também aumentou bastante. Então, eu entendo que, a partir, né, o pós-pandemia fez com que as pessoas buscassem um plano B também. Ou o MEI virou também um plano A, né? Por conta dessa questão econômica, essa instabilidade, muita gente foi mandada embora. Então, poxa, aonde que eu vou? Eu preciso pagar meu aluguel, né? Eu preciso me alimentar. Então, essas pessoas também foram para a formalidade, né? Então, elas abriram o MEI. Então, a gente entende que esse número está alto, assim, que é algo positivo, assim, né? Porque está gerando, né? A pandemia ensinou muito, né? Está gerando, assim, emprego, renda, né? Veio a partir disto também, né? Acaba sendo ali a principal fonte financeira daquela família, daquela casa. Mas também eu conheço muitas pessoas que já são empregadas, que têm ali a tua carteira assinada, mas que precisam de um plano B até para poder compor a renda. Então, isso também tem crescido bastante. Inclusive, Roosevelt, vale a pena até, né, Tayan, ressaltar que quem tem carteira assinada pode ter o MEI, tá? Não tem problema algum. Né? O único detalhe é que, caso essa pessoa seja mandada embora, ela não vai ter o seguro-desemprego, porque o sistema entende que essa pessoa já tem um recurso, ela tem uma fonte de renda. Apenas isso. Apenas isso. Então, se você, por acaso, já trabalha em algum lugar, mas também tem ali... poxa, eu vendo bolo de pote na minha empresa para poder compor minha renda, para poder, às vezes, para algum projeto pessoal,
você pode se formalizar e, inclusive, ampliar o seu negócio. Esse famoso bolinho de pote, né? Isso Famoso todo bolinho de mundo pote. fala nesse bolinho de pote. Ele virou, antigamente era brigadeiro, já passou o quindim, agora é bolinho de pote. Cocada, né? pé de moleque, Nossa. né? Então, quer dizer, Agora- tem gente... Você falou de cocada, até lembrei de uma cliente que começou a fornecer para a prefeitura depois que ela formalizou direitinho para merenda escolar, tá? Já que a gente está falando de doce e MEI, né? É importante a gente trazer um exemplo de um case de sucesso. Né? Não sei se vocês conhecem a história do empreendedor da Cacau Show. Ele começou com 17 anos, de informal, a vender doces. E aí ele formalizou. Através da formalização, ele teve acesso a crédito, acesso a conhecimento, e aí se tornou essa grande empresa que hoje é a Cacau Show. É uma referência. É uma né? referência. A gente que citou, exemplo, a gente está falando de bolinho, de pote, do brigadeiro, não sei o quê. Chocolate. Chocolate, um grande exemplo, né, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né, para ter, caramba, será que eu vou longe? E serve de inspiração, De né, inspiração, Tayan? Porque né? muitas vezes as pessoas acabam pensando assim, e até no Sebrae a gente também recebe clientes assim, ah, não, mas eu só faço isso. Não, você consegue expandir o seu negócio. Se você, né, realmente buscar conhecimento, estar pertinho da gente, de instituições que acreditam no empreendedorismo, buscando informação, se inovando, porque empreender é uma característica, né? Que eu, por exemplo, eu trabalho no Sebrae, mas eu posso colocar em prática o empreendedorismo dentro da minha empresa. Eu sou intraempreendedora. Sim, Exato. sim. Né? Então, eu inovo, eu busco, né, trazer né? coisas novas. Acho até que uma característica, né, que mudou, né? Ah, o funcionário. Não, é o colaborador. Colaborador por quê? Porque veste a camisa da empresa, cumpre a função dele E colabora para o e crescimento. colabora para o sucesso, para o crescimento, para o faturamento. Quando antes de nós conversarmos, nós falávamos que nem todo empresário é empreendedor. Exato. Porque, às vezes não. E o empreendedor nem sempre ele é um empresário porque ele não se formaliza. Então, eu queria trazer também para vocês aqui uma outra realidade, quem pode se tornar, nós já falamos, né? Quem pode se tornar Maior de idade. é ir ali, alguma coisa mais, porque a gente tem que ir lá, vai lá no MEI, vai lá no portal, mas só alguma outra, faltou a gente falar alguma característica outra, quem é que pode pode se tornar um MEI? Precisa ter um cadastro no Gov, tá? É uma informação isso até importantíssima. se tornou algo muito legal, né? E dá até consolida mais até os resultados, né? Porque antes tinha a facilidade de você acessar o portal e simplesmente lá cadastrar e virava MEI. Sim. Não, e abrir empresa no nome de outras pessoas. Então agora, né, para você se tornar MEI, você precisa ter o acesso Gov digital, né, governo digital. Sim. E precisa ter o selo prata, né? Pelo menos, porque a gente tem o nível prata, bronze, ouro. Prata e ouro, diamante não, né? E aí, se você for bronze, você não consegue fazer seu MEI. Na verdade, são níveis de segurança, né? Então, da própria Receita Federal, do próprio governo. Até coloco aqui à disposição a sala do empreendedor. Hoje a gente tem uma equipe lá, o CAI, né? Então, às vezes, e a gente vê muito isso no dia a dia ali das aberturas de empresa, do MEI, que é a dificuldade, às vezes, com a tecnologia, né? Então, às vezes a pessoa o microempreendedor individual, ele é empreendedor e ele começa a aprender a ser empresário. Isso que é legal do microempreendedor. Porque ele é aquele cara que já empreende. Já tá na veia, eu dele. Faço bolinho, já tá aí surge a burocracia, né? Vou me formalizar. É fácil, é simples. Né? Mas tem algumas pessoas que ainda têm dificuldade no celular, no computador, na internet. Então pode procurar a gente lá na sala do empreendedor. A gente dá todo o suporte para aumentar o nível dessa chave de segurança, abrir a empresa. Que é bem tranquilo. Né? Aqui eu vou trazer algumas coisas como os benefícios, que a pessoa gosta de saber o seguinte, quais os benefícios? Né? Eu estou bem, estou vendendo o meu,
Tá? Então, daqui a pouco a gente fala, acho que a gente não falou ainda com relação aos R$81 mil, que é o tal, faturamento. do faturamento, mas que a gente já pode entrar nos benefícios para que ele possa entrar. Daqui a pouco a gente fala em faturamento, como é que ele pode. Tal, né? Benefício de ser o MEI. Vale a pena regularizar? Além dos custos reduzidos, o MEI oferece vantagens como? Vamos lá. Cobertura previdenciária. Depois, por favor, queria que vocês depois dividissem e falassem isso. O pagamento da guia mensal garante acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença. Sim. Comentar? Sim, Alguém gostaria de comentar? Ou está Posso claro? comentar? Se quiser, eu posso até Por favor. reforçar. O valor, né, mensal que você vai pagar, né, que é o documento de arrecadação do Simples, né, que é o famoso DAS, mensal, aquele valor que você vai pagar mensalmente, ele corresponde a 5% do salário mínimo atual, mais o imposto. Caso você seja do comércio, vai acrescentar R$1. Se você vai prestar algum serviço, vai aumentar R$5. Então, se por acaso você tiver atividade mista ou mais de atividade, inclusive, Roosevelt, é uma informação até importante para quem está nos assistindo. O MEI ele pode ter 15 atividades, uma atividade principal e até 14 secundárias, porque assim, a gente entende, né, que esses empreendedores, muitas vezes, fazem mais de uma atividade. Eu posso ser manicure, posso ser cabeleireira. Por exemplo, eu não entendi. Explica pra gente, mas 15 atividades, como é que é? Dá um exemplo prático para o pessoal que está nos vendo e ouvindo, quando você vai por se favor. formalizar, Sim. você vai escolher lá qual é a atividade que você exerce. Eu Se sou você é pintor, manicure e tal, vamos lá. eu vou lá procurar o KNAI de manicure e coloco. O que é KNAI? Vamos lá. Olha, o pessoal não KNAI sabe é o que é KNAI. código da atividade que você está exercendo, né? Então, eu coloquei lá manicure. Aí tem lá um númerozinho específico, né? Que é super tranquilo, isso aí é um KNAI de detalhe. manicure. Exatamente. Para KNAI cada de pedreiro, atividade KNAI tem de KNAI. pintor, KNAI de Exatamente. professor. Tá. Então, eu posso colocar ali, manicure é meu principal. Mas eu sou cabeleireira também. Eu faço bolo também, né? Porque hoje em dia a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Aí, às vezes, a manicure é tão boa que ela dá aula para as outras pessoas se tornarem manicure. Aí ela tem lá treinadora, gerencial, treinar, E o KNAI? Aí tem um KNAI de manicure, um KNAI para ser treinadora, e aí ela vai poder prestar um serviço para outra empresa, como às vezes ela se tornou uma empreendedora local ali da comunidade dela, fora de série. E ela pode dar uma palestra em uma empresa para falar como empreender. KNAI de treinadora gerencial. E a contribuição dela mensal? Ela exercendo Permanece a a mesma. Então, Uma contribuição. Essa é a grande vantagem. Não vai aumentar R$1 para cada atividade, não. Tô tentando É vender isso R$1, aqui. é R$1 independente da quantidade de atividade. Até conversando com a equipe lá da Sala do Empreendedor, né? Às vezes o que acontece, né? A pessoa tem ali a sua empresa. E às vezes tem a necessidade de ter a inscrição para que ela exerça aquela função na empresa, né? E aí, se ela tem uma empresa que tem 2 lugares, né? Então vai depender de ter também o alvará de funcionamento daquele lugar. Então ela tem, às vezes o MEI ele precisa ter a sua inscrição municipal ali junto à prefeitura. Ok, tem uma. Mas às vezes ela atende em 2 lugares. Então vai precisar de um alvará naquele lugar e um alvará naquele outro lugar. Porque às vezes isso gera muito desentendimento, né? Então vai prestar um serviço, né? Local, né? Um alvará para um lugar, mas vai prestar também em outro lugar, o alvará para outro lugar. O MEI tem um CNPJ único, certo? Vai pagar apenas uma taxa de contribuição do DAS aí. E ele é isento de alvará, inclusive, né? Consegue exato. até pegar, mas sem ter nenhum custo. Uma única inscrição municipal, mas com alvará de funcionamento por local de atendimento. Caso aquele local seja daquele microempreendedor. Se ele é prestador de serviço ou está comercializando algo, e aí, como prestador de serviço, às vezes ele é contratado para aquele local. Então ele não vai precisar de ter um outro alvará. Ele não vai precisar de alvará para aquele local. Ele vai ter apenas um. E aí ele vai poder ir em várias empresas elaborar sua atividade. É bem mais prático, bem né? mais prático. O que estava aí confuso na nossa cabeça, acho que deu para dar uma limpeza, mas são muitas informações. Você imagine o seguinte, a primeira dificuldade, nós estamos falando em facilidade, mas tem dificuldade. A primeira dificuldade é a questão aqui da tecnologia. Você entrar
né? Você ter lá um equipamento, você entrar no equipamento, você falar em KNAI, falar em GOV, falar em uma série de coisas, quer dizer, isso facilitou muito para que possa se abrir a empresa, mas por isso a gente conta hoje com o serviço da Sala do Empreendedor, o serviço da Associação Comercial, o serviço do SEBRAE, para que possa, nesse momento, tá? Momento a gente facilitar. Então você tem lá, você pega lá, você se formaliza como microempreendedor e você tem uma atividade que você pode dizer que é a sua atividade principal, como nós falamos aqui, na manicure, mas essa manicure ela pode dar treinamento e cursos, coisas nesse sentido, dar recibo com relação àquilo e você apenas com aquela contribuição que você fixa. tem fixa e tal. Mas vamos além. Então nós falamos cobertura previdenciária, aqui facilidade de emissão de nota fiscal, ideal para quem presta serviço ou vende produtos de empresas. Exato. Ok? Exato. Outra, essa aqui que é importante, que o pessoal adora um dinheirinho emprestado, né? O Brasil é campeão em termos aí de empréstimo, em termos de negócio, cartão de crédito, então é uma coisa, nós somos campeões mundiais, né? Acesso à linha de crédito. O MEI pode obter crédito com condições mais vantajosas em instituições financeiras. Quero também comentar, eu fiz uma pequena brincadeira, uma coisa mais lúdica, para dizer para você o seguinte, é porque muitos empresários, eu estive coincidentemente hoje com uma pessoa na rua me dizendo o seguinte: Rússio, eu posso ir na associação? Você consegue ver da possibilidade de eu e minha mulher fazemos aqui modinha infantil, tá? Aí tirou, inclusive de uma sacola, me mostrou, estou indo agora num bairro tal, aqui na nossa cidade, de Nova Friburgo, para levar para apresentar. Mas acontece o seguinte, eu não tenho, é o caso, exatamente, às vezes eu tenho um trabalho bacana, tenho um produto bacana, mas eu não tenho crédito. Tive uma encomenda agora de R$8 mil e não tinha matéria-prima para isso. Então, você vê como é que as pessoas, a gente pensa que R$8 mil não é tanto, né? Porque em função do volume de negócio dele, mas às vezes ele está precisando ali de R$1.000, R$2.000, e nesse caso, aí sabe o que ele me passou? O seguinte, eu queria lá ver se você poderia me orientar no sentido como eu conseguir um sócio. Tá? Eu estava dizendo a ele, não, se você for para a questão do MEI, aí já a questão já não é do sócio. Mas, por outro lado, você vai até lá, nós vamos conversar com você, que nós vamos formalizar você e você vai ter acesso à linha de crédito. Exato. Tá? Isso. Então, olha só como é que é. Então, vamos lá. Voltando. Acesso à linha de crédito. Então, você que está nos vendo e nos ouvindo, você vai ter acesso e com financiamento, com vantagens, são competitivas, porque é objeto do governo, dos governos, né? Que aí você pode, até às vezes tem já situações que você tem disponibilidade, de acordo com algumas prefeituras, principalmente as que têm muito royalty, né? Exato. Elas já têm até o banco, né? Que já coloca também para os microempresários alguma situação. Algum comentário, só para a gente poder... Eu só gostaria de pontuar, antes de passar para a próxima pauta, é que para você ter acesso a essa linha de crédito, você precisa levar uma documentação, né? Você precisa comprovar, né, o seu faturamento. Então, assim, a gente nem chegou a comentar sobre isso, mas o MEI, uma das obrigações do MEI é, no início do ano, até maio, fazer a declaração anual de faturamento, que é você dizer quanto que você faturou no ano anterior. Só que acontece, Roosevelt, tem muita gente, né, Tayane, que faz a declaração de qualquer jeito, porque o governo, ele entende que o valor que você colocou ali, ok. Se bem que uma hora essas informações elas podem se cruzar. Cruzadas. Só que quando você vai pedir, né, vai procurar um banco, bate lá na porta, poxa, eu quero uma linha de crédito, ele vai pedir essas declarações. Então tem muito empreendedor que deseja ter acesso a essa linha de crédito, mas não faz as declarações devidamente. Então, vou pontuar aqui mais uma vez, essa parte da gestão financeira é fundamental. Então, você anotar num caderno, ver o que funciona para você. É o caderno fluxo de caixa? Enfim, é você ter um controle de quanto você faturou e fazer, de fato, uma declaração correta. Porque esse valor, ele pode impactar. Claro que é a instituição financeira que faz essa análise, né? Enfim, faz os cruzamentos de dados. Mas aí é uma dica importante, tá? Então, sempre faça a declaração anual de faturamento com o valor de fato que você faturou no ano. Tem gente que às vezes chuta número. Ah, vou colocar X. Mas na verdade foi muito mais. E aí a pessoa acaba perdendo uma oportunidade. Mas isso é com a instituição financeira. O Roosevelt comentou, né, que o microempreendedor de fato não tem um sócio, né?
Mas, assim, de uma forma brincando, né? Todo empresário, todo empreendedor tem 2 sócios, né? Eu costumo brincar. Um é o governo, né? Que está ali, o governo vai receber seu imposto ali, vai estar, ele é seu principal parceiro ali, e o banco, né? Então, assim, mas essa é uma relação, né? É uma relação entre instituições, né? Entre empresas, né? A sua empresa com a empresa do governo, com a empresa bancária. E assim como é um relacionamento amoroso, né? Requer confiança, requer transparência. Então, esse relacionamento não pode ser tóxico, né? Não pode ser o empresário chegar lá na porta do banco e... Nunca nem abrir uma conta. Nunca deu uma paqueradinha ali no banco, né? Então, assim, você precisa conquistar a confiança do banco, você precisa conquistar a confiança dos órgãos. E para isso ser conquistado, você precisa fazer uma gestão financeira documentando, né? Para que chegar lá, ó, minha empresa... Eu tenho um faturamento de 5 mil, de 6 mil reais. Esses aqui são os meus clientes, esses aqui são os meus fornecedores, essas aqui são as notas fiscais que eu emiti, né? Esses aqui são os meus contratos. Tudo isso vai gerar uma credibilidade maior no mercado e aí sim você vai ter êxito. Muitas vezes a pessoa fala assim, vou fazer um microempreendedor individual, vou lá no banco, vou pegar um empréstimo. Mas para que o empréstimo, né? Porque eu estou precisando de um dinheiro para minha casa. Não, não é isso. Fazer uma reforma, comprar o carro, trocar de carro. Né? Comprar um celular novo, né? Não é isso, né? É importante a gente também ressaltar, né, para as pessoas, né, que esse recurso é para aplicar dentro da sua empresa para que você alcance maiores vendas, para que sua empresa cresça. E aí, lembrando o exemplo do Cacau Show, né? Era um rapaz que começou com 17 anos, se formalizou, teve acesso aos créditos e a partir de ter esses acessos aos créditos, a empresa dele cresceu. Exato. Eu queria trazer para vocês, já que entramos já na parte de banco e na parte de faturamento, só para explicar, já que tem aqui uma ferramenta bacana e tal, mas essa aqui ainda está distante, né? Mais distante que eu digo o seguinte, não é fácil, né? Mas para a gente falar o que as pessoas, às vezes, ela fala faturamento, o que é faturar? E dizer já que, por exemplo, hoje você tem que estar dentro de um limite de 81 mil reais no ano. Isso seria uma média de 6.750 por mês. Exato. Tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho e outra coisa. Então, com 7 minutos para terminar o programa, aquilo que a gente não falou, por favor, vocês vão ficar à vontade. Meu Deus, passa rápido, né? Mas só eu acho que isso é importante. Muita gente não sabe. 81 mil reais está desde 2018, está se falando agora para se ampliar para 130, mas não passou ainda. Mas fala primeiro do 81 mil, fala como é que pode ser isso. Tem que ser todo mês 6.750, ou pode ser uma vez 50 mil, mas que no final tem que ser. E o que é faturamento e tal? Explica, por favor. Tá. O ideal é que seja. Como é que eu posso dizer? Manter essa média. Essa regularidade, né? Essa regularidade. A gente entende que tem meses que são mais e meses que são menos, né? Isso é comum acontecer. E o faturamento é tudo que entrou, não é o seu lucro. Eu tive 81 mil reais de lucro. Não é. É todo o valor, é o montante. Tá? É o valor cheio. E aí você declara no início do ano. Com relação... Esse valor, né, é anual, né? E aí, respeitando a sazonalidade, como a Laís falou, né, você vai ter um montante até o final do ano, né? Início do exercício, né, janeiro a dezembro, né? Você tem um montante. Comecei minha empresa em julho. 81 mil. 81 mil até julho do ano que vem. Não, vai ser dentro daquele exercício até dezembro, né? E tem a proporcionalidade também, né? Se você abriu novembro, se eu não me engano, até é uma informação até importante, que agora me fugiu agora, mas se eu não me engano, se eu abrir o mês em novembro, dezembro, né? Eu tenho que ver a questão tem que ser proporção também, né? Porque existe o calendário fiscal, né, e tal. Eu falei, esse valor, ele está congelado desde 2018. Existe agora, está tramitando aí a possibilidade da ampliação para 130 mil, que passaria de 6.750, né, para 10.833, essa média. Né? Tá todo mundo na expectativa para essa aprovação. Porque às vezes... Acompanhe PL 108 de 2021, está na Câmara rodando aí. De quando? De 2021, PL 108. Você vê que coisa, hein? Olha, congelado desde 2018 e tem uma PL, né?
é um projeto de lei encaminhado e que está no Congresso e já com 3 anos para ser ampliado, e agora estaria. Aqui, outra coisa que também é básico para a gente poder deixar de informação, então, mais uma vez, reforçando, salário mínimo deve ir para 1.518, alguma coisa nesse sentido. Então, 5%. 5% significa, então, atenção, a sua mensalidade ela é de 5%, tá? E aí tem o que a Laís falou, mais R$1, se você é do comércio, coisa nesse sentido e tal, para cada atividade, temos de R$5, alguma coisa nesse sentido. Mas então hoje seria uma mensalidade sua de 75, a partir do aumento efetivo do salário mínimo, Sim. 75,90. É importante lembrar que, além da contribuição previdenciária, existem acréscimos referentes a impostos, né, sobre circulação de mercadoria, que foi feito aqui, falado aqui, para quem atua no comércio ou indústria, R$1, e ao imposto sobre serviço, ISS, para prestadores de R$5, e no caso das atividades mistas, o valor total da contribuição mensal chega a R$81,90. Aqui, temos 3 minutos. Cada um vai ter que falar alguma coisa para poder se despedir e deixando a mensagem que não conseguiu muito passar. rápido. Nossa, muito rápido, gente. Vai ter que marcar mais uma. Compromisso de volta, né? Procura a gente, se ficou alguma dúvida. Temos ainda muitos temas ainda a ser Só para falar para vocês o falados. seguinte, atenção, você que está aí nos vendo e nos vendo, né, nesse momento, nós temos na tela um QR Code que você pode colocar ali o seu telefone, e eu falo com o Marconi, coloca também sempre um número, porque tem gente que às vezes é rápido e tal, o cara pegou ali, ó, tem lá o número ali, para que você possa ligar. Liga para a nossa produção, está lá o número, está piscando lá com o Marconi, lá, o número lá, e você pode ligar e perguntar o que eles não responderam ou o que vocês tiveram dúvida. Pode perguntar para o Laís, pode perguntar para o Tayane, pode perguntar aqui para a gente. Tem a nossa produção, a Ana Carolina e a Anne também, mas não deixem, tá? Porque às vezes ficou uma dúvida e às vezes vocês vão ficar com aquela dúvida, vão deixar de abrir uma empresa por conta daquilo, ou vão cometer um passo, vão dar um passo em falso, um passo errado em função de algo, e nós temos aqui à disposição de vocês que vão continuar. Para as despedidas, o que não foi falado e o que você gostaria de deixar, mensagem para aquela câmera ali, que é toda sua. Perfeito. Então, para você que deseja abrir o MEI, assim, para abrir uma empresa, o MEI é o caminho mais simples, né, mais básico para você conseguir ter esse sonho realizado. Inclusive, a busca da independência financeira. Inclusive, né, Roosevelt, eu até esqueci de comentar, como eu estou também com o empreendedorismo feminino, muitas mulheres têm empreendido também como uma forma de ter a sua independência financeira. Então, o MEI realmente ele traz muitos benefícios, inclusive a questão da previdência social, auxílio reclusão. Caso você se acidente, hoje você tem esse resguardo, que se você tiver na formalidade, você não tem. Inclusive, se você engravidar, você também tem ali o salário, né, o auxílio maternidade. Então, claro que cada benefício desse, né, você tem ali um período de carência, que até uma informação importante que a gente não falou antes, que conta a partir do primeiro mês pago em dia. Agora eu não me recordo a quantidade de meses, mas tem um benefício que você precisa ter pago o DAS, né, esse boleto mensal, 8 meses. A carência é o período de 8 meses. Então, assim, depois procura a gente também no portal do empreendedor tem essas informações com mais detalhes, mas não deixe de se formalizar, não tenha medo, né? Porque empreender muitas vezes é desafiador demais, muitas vezes também é uma jornada solitária. Então, você não está sozinho, tem a gente, tem o Sebrae, tem a Sala do Empreendedor, tem a Cianf aqui para poder te dar todo esse apoio e segurar na sua mão. Quem estava aí receosa para falar no início, que tinha alguém com medo, um pouco travado, aqui suando, primeiro podcast que faz, está suando e tal, agora eu não queria deixar. Agora não deixa baixar aqui. Deus, me perdoa, tá difícil falar. Ficou Olha. 30 segundos para você. Vou ter que falar rapidinho. Me perdoa. Bem, pessoal, a Sala do Empreendedor aqui da Prefeitura de Nova Friburgo está disponível. Existem diversas salas do empreendedor, né? A gente aqui está num volume muito maior, né, de ampliar essa frequência aqui que a gente está para várias cidades, né? Com certeza aí procura a sua prefeitura aí da sua cidade. Aqui em Nova Friburgo, conte aqui com a Prefeitura de Nova Friburgo. Estamos lá disponíveis. Quero mandar um abraço aí para toda a minha equipe, né, da Sala do Empreendedor. Sozinho ali a Sala do Empreendedor não funciona, não depende de mim, né? A gente tem ali a junta comercial, tem a CAI, tem ali os atendentes, estão em uma pegada agora fortíssima de negociação de débitos. Procure a gente lá, que a gente está lá totalmente disponível, dedicado para te atender. Roosevelt, obrigado.
convite. Espero ser convidado para outras possibilidades aqui também. A gente tem muita Será coisa um para prazer. falar sobre Faltou empreendedorismo, Que bom. gestão de negócios. Foi muito bom. Muito obrigado a vocês. Eu acho que a gente contribuiu de forma significativa e esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão, desde que nós aqui iniciamos esse programa, é o Zoom Debates, é o programa da casa que busca debater temas de relevância. Hoje nós trouxemos aqui um tema que é um tema, nós falamos aqui em mais de 11 milhões de empreendedores aqui formalizados no país. Então, nós estamos falando também para você que não está formalizado, principalmente para você que não está formalizado, mas que você pode despertar agora no seu coração, na sua cabeça, mudar o seu modelo mental, entender que você é capaz, é possível e que essa decisão ela tem que começar agora em você. E que isso não é impossível. Não é tão fácil, mas tem pessoas como aqui, os que estiveram aqui junto à Prefeitura, junto ao SEBRAE, junto à Associação Comercial, Industrial e Agrícola, para que você possa abrir o seu negócio. Nós vamos estar com você, de mão dadas com você. Agradeço a você, agradeço também a nossa equipe também, como disse lá o Tayane da Prefeitura, nós temos lá o Juan, que é o nosso responsável pelo MEI, que vem recebendo aí diariamente esse fluxo aí, que é um fluxo muito interessante. O Friburgo tem crescido, acho que quase em torno de 17 mil, mais de 15 mil MEIs quase 22 mil com esse dado agora de dezembro de 2024. Na região? Friburgo. Só na Friburgo? Quase 22 mil, são 21.930. Estava com 17 mil, gente, estava com 17 mil. Então, não perca tempo, porque tem muita gente, a coisa está rápida, todo mundo, é um negócio que não precisa ser provado mais, é um negócio de sucesso. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.